Olá, estamos de volta com o último vídeo sobre a tradução. Para fechar este assunto, vamos conversar sobre o processo de encerramento, de terminação da tradução. De forma pertinente, precisamos aproveitar também a ocasião para tratarmos da reciclagem do ribossomo. Desta forma, estaremos cobrindo todo o processo. Caso não tenha assistido aos vídeos anteriores sobre iniciação da tradução e alongamento da tradução, sugiro que o faça antes de prosseguir. Para darmos início ao nosso vídeo, vamos partir de uma síntese do alongamento da tradução. Como vimos, o ciclo completo desta fase consiste da chegada do aminoácido tRNA no sítio A formação da ligação peptídica no sítio P e a liberação do RNA transportador descarregado através do sítio E. Este processo se repete sucessivas vezes, até que um dos códons de terminação da tradução, o AA, o AG ou o GA, se posicione no sítio A. Quando isso acontece, ao invés de um RNA transportador, um fator de terminação desencadeia os processos do encerramento da tradução. São 3 os fatores de liberação encontrados em procariotos: RF1, RF2 e RF3, enquanto que em eucariotos são 2, ERF1 e ERF3. O fator RF1 reconhece os códons de parada UAA e UAG, enquanto que o fator RF2 reconhece os códons UAA e UGA. No caso dos eucariotos, o fator ERF1 reconhece os 3 códons de parada. Estes são ditos os fatores da classe 1. Sobre os fatores da classe 2, RF3 em procarioto e ERF3 em eucarioto, falaremos mais adiante, mas já podemos adiantar que estes fatores da classe 2 atuam dissociando os fatores da classe 1 do ribossomo. Vamos começar com a atribuição dos fatores da classe 1. O reconhecimento dos stop codons vai depender da interação entre proteína e RNA mensageiro. Diferentemente do reconhecimento entre nucleotídeos, do RNA transportador com o códon no RNA mensageiro, agora são os aminoácidos fatores de liberação responsáveis pelo reconhecimento dos códons de parada no RNA mensageiro. Podemos dizer, então, que estes fatores apresentam um anticódon peptídico, indicado pela seta vermelha em nossa ilustração. Além do anticódon peptídico, estes fatores de liberação apresentam um domínio GGQ, composto de glicina, glicina e glutamina, que está indicado pela seta azul, capaz de atingir o centro da peptidiltransferase. O grande papel dos fatores de liberação, além de reconhecerem os stop códons, claro, é ativar a hidrólise do peptidil-tRNA. Existe uma dúvida se o domínio GGQ está diretamente envolvido nessa hidrólise ou se ele induz alterações conformacionais que estimulam o centro da peptidiltransferase a catalisar a hidrólise. Enfim, realizados estes comentários, vamos ao modelo de terminação da tradução proteica em procariotos. Como já fizemos nos demais vídeos, vamos tentar esquematizar o processo em momentos. Num primeiro momento, um códon de terminação no RNA mensageiro é posicionado no sítio A. Para este códon, não há um RNA transportador, mas um fator de liberação da classe 1, RF1 ou RF2. Neste sítio, o fator abrange desde o centro de decodificação na região do códon até o centro da peptidiltransferase. Uma vez posicionado no sítio A, o fator de liberação da classe 1 desencadeia a hidrólise do peptídeo tRNA. Assim, o peptídeo é liberado do ribossomo e os tRNAs descarregados persistem nos sítios P e E. Agora, RF3
um fator da classe 2 fará com que o fator da classe 1 se dissocie do ribossomo. Em princípio, RF3-GDP se associa ao RF1 ou RF2, aquele que tiver reconhecido o stop codon. Uma alteração conformacional vai induzir RF3 a trocar GDP por GTP. Agora, RF3-GTP causará a liberação do fator RF1 ou RF2 do ribossomo, enquanto ocupa o centro de ligação do fator. Como já vimos outras vezes, neste centro de ligação do fator, a GTPase é ativada a sofrer hidrólise de seu GTP a GDP, convertendo então RF3-GTP a RF3-GDP. Este RF3-GDP, na ausência de um fator da classe 1 aqui no sítio A, se dissocia do ribossomo, encerrando a fase de terminação da tradução. Você pode estar se perguntando, como assim encerrou, uma vez que ainda observa o RNA transportadores e o RNA mensageiro associados ao ribossomo? Bom, o processo de terminação da tradução de fato acabou. Agora, o que vai ter início é procedimento de reciclagem do ribossomo. Um fator de reciclagem do ribossomo, que é chamado RRF, é a sigla da sua tradução em inglês, liga-se ao sítio A do ribossomo, simulando em parte um RNA transportador. EFG-GTP reconhece este cenário e se associa, como faria durante a translocação, aquela fase do alongamento da tradução. É isso mesmo que você ouviu. Um fator da classe de alongamento participa do processo de reciclagem do ribossomo. Uma vez que EFG-GTP ocupa o centro de ligação do fator, a sua hidrólise é estimulada, como toda GTPase. EFG-GTP é convertido a EFG-GDP, mudando de conformação, se esticando e alcançando lá o centro de decodificação do sítio A. Em consequência disso, RRF é levado, veja bem, do sítio A para o sítio P, e aí os RNA transportadores são deslocados do ribossomo. Após a liberação dos RNA transportadores, os fatores RRF e EFG-GDP e o RNA mensageiro também são dissociados do ribossomo. Agora vou te fazer uma pergunta em caráter de teste rápido. Você se lembra de qual foi o primeiro evento do processo de iniciação da tradução? Então, se lhe veio à mente a interação do fator IF3 com o sítio E da subunidade menor do ribossomo, você acertou em cheio. Este evento dissocia a subunidade maior da subunidade menor, habilitando novamente estas subunidades para o início de uma nova tradução. Entendeu? Apesar de termos referidos à terminação da tradução em procarioto, os eventos em eucariotos são muito parecidos. Reparem nessa ilustração que os fatores e a dinâmica do processo são bastante semelhantes ao que acabamos de relatar para os procariotos. Uma das grandes diferenças, porém, refere-se à circularização do RNA mensageiro em eucariotos. Veja na ilustração que proteínas associadas à cauda poli A interagem com o fator de iniciação EIF4G, que está associado à porção 5' do RNA mensageiro. Isto circulariza este RNA mensageiro de modo que o ribossomo, que acabou de ser reciclado, ao final de uma rodada da tradução, encontra-se muito bem posicionado para reiniciar uma nova rodada de tradução da mesma fita. Repare só. Viu aí? Ok. Bom, assim encerramos a reciclagem do ribossomo.
Vamos ficando por aqui e espero que tenha aproveitado bastante estes vídeos sobre tradução. Agora procure associar estas informações que lhe passei à leitura de um bom livro-texto. Para a elaboração deste material, o livro que eu adotei foi Biologia Molecular do Gene. Caso tenha, ótimo, já tem um excelente material em mãos. Bons estudos e até a próxima!